E como é que é a gradação? Porque, por exemplo, você falou primeiro de valores similares, valores espirituais, ético-políticos, valores morais, aí depois veio para essa parte de sonhos, rotinas, até chegar em saúde, nessa questão de vitalidade, personalidades complementares, essa parte do cheiro. É uma lista a ser batida numa certa ordem de hierarquia? É nessa ordem, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, eu ensino as minhas alunas a fazer 4 encontros, onde os 3 primeiros encontros têm que ser de dia. Porque o homem, ele tem... Eu falo dos instintos também. Todo homem tem instinto de caça. Sim. Todo homem tem instinto de caça e de território. Se ele consegue levar você para sair, jantar, ele já teve uma conquista de território. Ele conseguiu dominar a ambiência e ele tá criando um clima na cabeça daquela mulher de ambiência, de boemia, que favorece ele a ter aquela conquista de território. Que quer transar. Exatamente, a conquista sexual. A questão é que todo homem masculino ele vai buscar a conquista sexual. E ele ganha motivação sempre que ele vê um obstáculo que é transponível. Tá? Ou seja, quando a mulher ela é prudente e ela diz não com racionalidade e coerência, o cara vai apaixonando. E isso a gente consegue ver até na neurociência. Foi assim que eu conquistei o Bruno. Foi assim que minha mulher me conquistou também. Eu disse não pra ele. Faz sentido mesmo. Você vai dizendo não, aí o cara fala, por que não? Ela tá me dando atenção, ela gosta de conversar comigo, ela fala não. É um não parcial e tem um sim parcial. Ambiguidade é um dos princípios macro que eu ensino para as minhas alunas. A mulher, na feminilidade, ela precisa dominar a ambiguidade. Porque quando ela conversa de uma maneira ambígua, ela diz sim e não ao mesmo tempo. Sim e não. Mesmo porque isso já é meio que implícito nas mulheres. Sim. Várias alunas chegam para mim e falam assim, às vezes quando eu digo sim, eu quero dizer não. Às vezes quando eu digo não, eu quero dizer sim. E tem vezes que quando eu digo sim, eu quero dizer sim. E tem vezes quando eu digo não, que eu quero dizer não. Então, cara, os caras falam, que loucura! Como que eu sei, então? Você não vai saber. Você vai ter que investigar. Então, o dilema do homem quando se relaciona com a mulher é a visão de túnel focal dele, que vem até da própria testosterona, é prestar atenção no máximo de variáveis possíveis para ele conseguir fazer uma extrapolação estatística de qual que é a mais provável opção que ela está querendo dizer, porque o que ela diz não é exatamente o que ela sente no coração. Essa é a grande dificuldade do homem. Só que muitos homens, eles tentam seduzir através do contar as histórias para desligar o instinto feminino. E a mulher tem uma tendência a idealizar o cara. Então, o Dom Juan, que é o cara patológico, ele vai sempre conseguir contar histórias muito persuasivas para ativar na cabeça daquela mulher uma certa imagem que ela projeta em cima dele, que é a imagem, encontrei meu príncipe. Era o Bruno. Quando encontrar... Mas você deu sorte, porque ele era um cara legal. Sim. Ele é um cara que gostava de você. E provavelmente você não deu tanto afeto. Eu trabalhei também. Trabalhou muito? Trabalhei. Então. Mas ela me deu um tapa uma vez. Que eu roubei um beijo dela, me deu um tapa. Depois daquilo ali eu falei, não vai ser tão fácil. Mas eu falei, agora eu quero. Mais, né? Então você vê o obstáculo transponível, sim, né? Ela me deu um chute e quebrou meu braço. Acho que seria uma outra mensagem, né? Qualquer tipo de obstáculo, você vai gerar um engajamento maior do homem masculino. Então, esse processo de dizer assim não, assim sim da mulher, gera ambiguidade, gera atração muito forte. Só que a gente tem casos, por exemplo, patológicos, que muitas mulheres caem nisso, é que elas têm um checklist do príncipe na cabeça delas. Eu chamo isso de ilusão da princesa. O cara que é o sedutor, ele vai tentar ler a mulher para contar a história para ela, que ela quer ouvir, para ele vestir aquele personagem para ele ter a caça sexual dele. Quanto mais fácil for a caça sexual, menor o nível de interesse depois dele. Isso é uma coisa que eu tento ensinar para as minhas alunas, que a vulgaridade atrapalha muito a mulher que quer matrimônio. Demais. Porque tem muita mulher que acha que eu vou transar com o cara, não sei o que lá, e aí eu vou ficar junto com ele. A própria neuroquímica mostra pra gente que o homem, quanto mais longa a conquista, maior a chance dele se apaixonar. Quanto mais curta, menor a chance dele se apaixonar. Ou seja, mulheres, não transem de cara. De preferência, demorem, né, pra transar. É que é difícil, às vezes dá vontade, né? Mas enfim, você vai ter que... É difícil pros dois lados, entendeu? Então, mas aí, não pode ser um não por capricho. Então, você voltando ao encontro, então vai tomar café da manhã com o cara. Vai tomar café nos 3 primeiros, ou almoço, que seja. O último, se der tudo certo, pode sair no jantar e pode dar um beijo. Pra testar o... não beija. Eu acho que eu não ia ser Não pode beijar nos 3 primeiros. Ainda bem que eu já tô com você, amor. Não pode beijar nos 3 primeiros. A questão é o seguinte. O cara, ele tá na busca da conquista sexual. Ele vai tentar roubar um beijo da mulher.
Uhum. Quando ela fala, eu estou interessado em você, estou dando tempo pra você, que é o ativo mais escasso, mas eu não vou te beijar, ambiguidade total. Ela tá me dando tempo, mas ela não me dá um beijo. Que assimetria é essa? Uhum. Aí o que ele vai falar? Tá, então eu me satisfaço com o prêmio de consolação. Vamos sair no próximo, amanhã de novo? Ela fala, tá bom, eu aceito mais um. Ah, vamos jantar? Não, mais um almoço. Ela fala sim pra uma coisa e não pra outra. Sim pra uma coisa e não pra outra. Essa ambiguidade tá fazendo ele se apaixonar. Isso Entendi. é quase universal, porque é arquetípico. Se você não cria um desafio consistente e grande o suficiente no nível de maturidade que aquele homem tem, na sua autoanálise, Uhum. ele não se apaixona. Então essa é a primeira etapa que a mulher tem que vencer pra fazer o cara se apaixonar. Não tem, por exemplo, muitas mulheres que falam que depois desse primeiro encontro sem um beijo, por mais ambígua que ela tenha sido, o cara desiste? Porque tem tanta oferta. Vamos imaginar aquele homem que é o topo da cadeia alimentar. Sim, Ele tem uma oferta muito grande sim. disponível pra ele. De repente uma fala, eu não te dou o beijo. A outra tá liberando tudo. Amor, presta atenção. Você levou um tapa e eu não te dei o beijo. Você voltou. Não, você me deu um beijo antes. Não, muito antes. Aí depois você me deu um tapa. Aham. Entendeu? Mas você me deu um tapa porque eu te roubei um beijo. Eu consegui o beijo Então. 2 vezes. Então, mas aí você ficou interessado. Sim, fiquei E você interessado. tinha um monte de gente disponível. Mas nessa época eu fiquei com um monte de gente disponível ainda. Sim, mas você ainda assim ficou interessado. Sim, fiquei. Olha lá. Tá, beleza. Dentro do Responder a pergunta. Você vai pegando um monte de gente, mas você tá interessado. Talvez o aquela cara pessoa tá continue. acima. É. Tá. Quando ela fala não, ela acabou de deixar de ser uma commodity. Virou diferente. Ela virou o artigo raro de luxo. Ele tem 70 mulheres ali que se ele mandar uma mensagem, ele vai sair, vai transar e vai beijar ela no primeiro encontro. Mas ela, ele não consegue. Apesar do poder, do prestígio social que ele tenha como homem, tem algo que ele não consegue. Então, dentro de todo o contexto social dele, de todas as 99% das mulheres que estão disponíveis, e uma que fala não, você acha que ele vai escolher qual? A que falou não. Muito provavelmente. Entendeu? Essa ambiguidade de lidar com paradoxo, vem da psicologia analítica, explica com muita clareza o comportamento do dia a dia. Porque a gente, às vezes, vai a abstrações muito grandes, mas a gente tem respostas muito nítidas de comportamentos e traços de tendências comportamentais. Fica muito claro de você ver isso. Tipo, os homens, as mulheres às vezes falam, nossa, mas que difícil, isso é um jogo todo. E os caras falam assim, nossa, cara, esse cara tá cagando regra pra relacionamento. Só que na hora que você explica esse mapa psicológico, é ipsis literis o que acontece na prática. E na hora que o cara ouve um negócio desse, ele fica puto. Só que depois, na hora que ele recebe um não de uma mulher que tem um alto nível de feminilidade que ele acha interessante, ele apaixona. Uhum. Eu tava pensando aqui na história... A gente tem podcasts aqui nos Sócios que contam histórias de casais que são nossos amigos, que a gente gosta, né? E aí, novamente, eu lembrei do Pedro e da Priscila e do Paulo e da Dani. Pra quem quiser assistir os podcasts, Tem são os muito podcasts bons. deles, é. A Priscila deu uma cozinhada boa no Pedro. É verdade. Conversava tudo, não sei o quê, mas não deixava Mas dizia ir... muito não, ela... Dizia muito não, é. não deixava ir adiante. E o Paulo e a Dani é a mesma coisa, porque o Paulo queria, a Dani não queria, que ele ficou até gritando lá, Dani, não te amo, ele ficou zoando. Isso realmente aconteceu. Então, Não, mas sempre vai ter um processo de conquista. Eu acho que o mais difícil hoje em dia é porque as mulheres, obviamente, né? A gente tá num momento onde parece que os relacionamentos começam muito tarde. Uhum. Então, por conta de começar muito tarde, meio que a gente fica num momento já de tem que ser agora, né? Porque, Desespero, né? querendo ou não, a mulher tem prazo de validade, porque a gente tem que se relógio reproduzir até um determinado momento. Então, Sim. passou desse tempo, fica muito mais complicado. Então, Sim. a gente deveria criar um relacionamento, uma base estrutural para que a gente pudesse se relacionar Perfeito. e criar uma família antes, sei lá, dos 35 anos. Perfeito. E aí a gente fica nessa loucura de precisa ser agora, então fica meio desesperado. E além disso, na minha visão, né, eu tenho seguidoras, eu recebo mensagens de mulheres o tempo inteiro, me parece que as pessoas estão imaturas e elas não conseguem se sentir rejeitadas. Então, esse jogo que teoricamente a gente deveria fazer Sim. é muito mais complexo para elas, porque elas vão ter que dizer não e correr o risco do cara não voltar, porque quando você diz não, você não tem nada Sim. e você abre mão daquela teoricamente certeza que seria um beijo, uma transa, um relacionamento, um afeto. Então, eu acho que essa parte de estar imatura em um determinado momento já de desespero Sim. torna as coisas ainda mais difíceis, Fica eu acho. desesperador. Começa a ficar desesperador. E a solução é estudar psicologia, é estudar relacionamentos, porque senão parece que vai ficando cada vez mais sombrio.
a situação. Porque tem muitos comportamentos normalizados na sociedade hoje que não favorecem, por exemplo, o casamento ou o matrimônio. Por exemplo, essa ênfase exagerada no mercado profissional ou no trabalho. Eu digo para as minhas alunas, o seu marido, o seu futuro marido, para ele não importa o que você faz profissionalmente ou quanto você ganha. Não existe um requisito para um homem masculino e maduro, provedor e que vai ser líder familiar e que te ama. Tipo, minha esposa tem que ganhar X mil reais por mês, ela tem que prover e pagar sei lá quantos % das contas. Isso não é um requisito masculino. Não existe isso no universo dos homens. Uhum. E eu não tô dizendo que isso... Porque não existe equivalência. Para as mulheres, o homem precisa ter prosperidade, o homem precisa dar segurança financeira, porque a alma feminina busca por segurança. Sim. Segurança financeira é um dos tipos de segurança que a mulher busca. Porque os homens falam, mas então as mulheres são interesseiras porque elas querem finanças. Não, é porque faz parte do processo de obter segurança, ter segurança financeira. Né? E aí você tem muitas mulheres focando em prosperar, em ganhar 2 vezes mais ou 10 vezes mais, virar CEO, que ela vai virar lá com 45 anos de idade. Aí quando ela tá milionária, ela fala, bom, agora eu vou casar com o meu milionário. Você fala assim, só que o cara que tá no topo da cadeia não quer você que não está mais. Porque os homens nunca se importaram com o status ou prestígio social de uma mulher. A verdade dura agora. Isso é real. É verdade ou não é? Não, eu concordo. De fato. O cara que é o CEO de 50 anos, ele não quer a CEO de 45 que você citou. Ele vai querer uma moça de 25. Exato. Na qual ele vê o potencial para fazer uma família. Uhum. Que seja feminina, que seja doce, que seja auxiliadora, que seja aconselhadora dentro da sua feminilidade. Toda mulher, quando ela tá bem centrada, ela tá segura, ela tem a capacidade de aconselhar. Mas ela não tem que dar o passo na frente para liderar, porque o fardo da liderança é pesado.